manhã, saí de lá 3 horas da tarde. Estava tendo um infarto. Meu Não Deus. ia não, não ia não. Mas a minha prática lá em casa, né? Bora, Eu fui cara. lá, eu dei meio uma de mãezona, né? Eu falei, cara, olha só, você acredita que eu gosto de você? Ele falou, acredito. E você gosta de mim? Ele falou, eu gosto. Então você vai no hospital comigo, porque você vai morrer aqui, eu vou me sentir muito mal. Vamos embora, vamos para o hospital. Aí a mulher dele olhando, né? Pô, chega lá, o cara tava quase temóide, Meu cara. Deus. Tá Ah, vendo? graças a Deus. Graças a Deus. Olha o propósito de Deus aí. Pois é. É. Vamos lá. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Tá conseguindo falar, Nanda? Agora eu tô. Tá me ouvindo, né? Tô. Tá bom, o som tá bom. Deixa eu desligar aqui o somzinho. O Rogério tá ali quietinho, que ele tá... Desligar o som também. O Fernando tá gritando aqui, não tá nem falando, tá gritando. Mas vamos lá. A gente está aqui, mais ou menos, gente, entre o século II e... Entre o século I, mais ou menos, e o século II ali, né? É bom, porque senão eu não consigo me localizar na história ali. Então, nesse período aqui, está acontecendo a conversão tanto de judeus quanto de pagãos ali, para esse Cristo que nos promete a salvação, e começa uma defamação, né, como a gente falou na última aula, uma defamação dos cristãos tentando denigrir a imagem, né? É onde se levantam os mártires aqui. E, assim, voltar só rápido para a gente poder entender, eles tinham como acusações contra os cristãos que os cristãos promoviam a festa do amor, né? E eles se reuniam para comer, beber e se alegrar entre os irmãos. Quer dizer, em outra linguagem, era fazer uma orgia. Falava que os cristãos eles eram pessoas que se casavam com as irmãs, porque se eu chamo a Fernanda de irmã, eu casei com a irmã. Então, olha o nível de pessoas que são os cristãos. Os cristãos comiam uma criança dentro do pão, com a vida ainda palpitando. Então, tudo isso era aquela coisa de fofoca, né? Eu ouvi falar, aquela fofoca vira uma verdade, e só precisava de uma fofoca dessa para levar para o imperador, e o imperador te trazer e te colocar lá para negar Cristo e adorar, acender incenso para a imagem do imperador. E nesse período, muitos cristãos são mortos, né? Eles se entregam à morte, não negam a fé. Não fizemos isso, mas se você quiser me matar, eu não vou negar meu Jesus. E é essa igreja que começa, que está ali, né, vivendo esse momento, né? A igreja, logo depois dos discípulos, os discípulos já morreram nesse período aqui. No caso, é os discípulos dos discípulos. E é eles que estão vivendo toda essa situação. E aí me chama a atenção, né, que essas pessoas elas foram tão bem fundamentadas, gente, que elas preferiam a morte do que negar Cristo, né? Sempre nas arenas lá de Roma, sempre se tinha o direito de vida pelo simples fato de tu negar Cristo e adorar a figura do imperador. E eles não faziam. Eles preferiam morrer pela fé deles, né? E aí é uma coisa que a gente pensa hoje, que a gente vem sempre falando lá, né? Tudo começa naquele texto, para mim, né, de Mateus 13:44, que o reino dos céus é um tesouro escondido. E quando eu olho para esse texto e para a vida dessas pessoas, a minha mente fala, eles amaram a Cristo mais do que a tudo. Tu tem o direito da tua vida, viver, continuar vivendo, ser feliz, simplesmente pelo fato de negar Cristo e eles renunciarem à vida para não negar Cristo, uma coisa tão simples, mas que dava direito à vida ou não,
e eles não fazerem é porque esses caras foram muito bem formados na fé. Né? E aí a gente viu várias pessoas que passaram, me chamou a atenção, depois vocês pesquisem, uma jovem chamada Blandina, né? Que a gente foi descobrir, o Rogério entrou na internet lá, viu que ela tinha apenas 15 anos, pelo texto só falava o nome dela, na minha mente ela era uma meia-idade, já cascuda, não. Ela era uma menina por volta dos 15 anos e que ela não negou a fé, ainda estimulou as pessoas a não negar e morrerem junto com ela. E aí começa essa guerra de pensamentos. De um lado, esse povo pagão acusando os cristãos, e aí acontece também uns desastres naturais, né, que aí as pessoas chocavam mais ainda, e isso é maldição dos deuses por causa dos cristãos, que não adoram os deuses. E aí vira essa guerra ali, e aí começa uma guerra meio de ideia, de filosofia, de princípios. Então, dentro desse período, começa a surgir pensamentos filosóficos, e um deles era um questionamento, né? O Deus dos cristãos é um Deus onipotente ou intrometido? Quer dizer, ele controla tudo, porque ele é esse Deus todo, ou porque ele é intrometido? Se os deuses adorados por Roma não são deuses, por que temê-los e não adorá-los? Era um outro pensamento da época. Deusa Diana garantia a fertilidade das colheitas, dos animais, das pessoas. Então, saía desse objetivo aqui. Aquele ano era um ano de pouca colheita, um ano que não era muito bom dentro desses aspectos. Já levava a culpa para os cristãos, a culpa é dos cristãos. Né? Outro pensamento: se Deus é Deus, por que permitiu que o crucificasse? Se ele não conseguiu nem sair da cruz, como é que ele ressuscitou? E aí, como vocês dizem que vai acontecer as pessoas vão ressuscitar os mortos se o corpo deles já são dilacerados? E aí, nesse período, começa a se levantar os apologistas, que são as pessoas que se levantaram mesmo de forma pessoal para defender a fé. E aí, para defender a fé, né, é necessário ter argumentos sólidos. Não dá para a gente falar, mas eu acho. Não, é isso por causa disso, disso, disso. E a gente vê Justino Mártir, depois de seguir uma grande peregrinação espiritual, indo de doutrina em doutrina, até que se convence de que o cristianismo era a verdadeira filosofia. E aí ele escreve obras, né, livros, defendendo essa fé dele. Outro também é Tassiano, discípulo de Justino, escreveu também obras para defender a fé. Orígenes, já é no século III. Mas o que? Os cristãos do século II eram acusados de serem gente bárbara e inculta. Rejeitavam todo tipo de cerimônia aos deuses, não participavam de muitas cerimônias civis, onde se faziam juramentos e sacrifício aos deuses. Também eram proibidos de serem soldados, porque teriam que jurar por deuses e também matar alguém. Não se podia ler obras clássicas, pelas superstições contidas e crenças. O culto era único a Deus e a Jesus Cristo. E qualquer concessão era renegar a Jesus Cristo. E esse, no dia do juízo final, seria renegado. Então, era mais ou menos esse pensamento da igreja do século II. Quer falar alguma coisa aí, alguém, gente? Ok, então, hein? Todos nesse tempo concordavam na questão da idolatria, mas nem todos concordavam com a postura adotada com relação à cultura clássica pagã.
Então, aqui a igreja começa a se dividir, né? Por quê? Porque, pô, também a gente não precisa ficar a par da... Quer falar aí, Bárbara? Eu não entendo muito essa coisa aqui, não. Tu levantou a mão ou errou? Eu acho que foi sem querer, porque ela ligou o microfone, não falou e agora levantou a mão. Ah, então vamos seguir. Opa, deixa eu fechar aqui. Então, Oi, gente, desculpa, é porque eu estou chegando do mercado, estou subindo as escadas com a bolsa, com as bolsas, aí tranquilo. botei telefone na bolsa. Beleza. É porque levantou, apareceu aí dizendo que ia fazer uma oferta aqui de R$ 50 para cada um. É o quê? Apareceu aqui. Misericórdia! Deus é mais. Vamos seguir. Então, aqui começa uma divergência da ideia da igreja, né? Forma um grupo mais radical, que é liderado por Tertuliano, não aceitava de jeito nenhum combinar fé cristã e cultura pagã. Aí ele escreve até uma frase: o que tem a ver Jerusalém com Atenas? Ou o que tem a ver a academia com a igreja? Tertuliano acreditava que muita adulteração do evangelho aconteceu por associar igreja com filosofia. Isso, gente, Elias aí pode ajudar. A gente vai ver daqui a pouco que realmente a filosofia entrou em muita coisa, tendo a parte boa dela, como a parte ruim também. A gente vai tentar chegar nisso aí. Já o grupo liberal, Justino vinha de estudos das filosofias, então é aquele cara que tinha passado por várias religiões, vários pensamentos, então já era um cara mais aberto. Se converteu e continuou sendo filósofo. Justino acreditava que toda a grandeza e supremacia que os filósofos gregos atribuíam aos deuses, ele atribuía a Deus. Logos, razão universal. O Logos se fez carne. Então, o que eles falavam que era a divindade, eles falavam, então, é aí mesmo, só que para mim é Deus, na pessoa do Deus de João 1, versículo 14. E aí os apologistas começam a fazer os argumentos de defesa daquelas acusações lá. E aí o argumento é: se somos ateus, os filósofos gregos também eram, porque eles diziam que Deus era a criação do homem. Os deuses pagãos eram imagens criadas por mão de homens. Alguns precisavam até de segurança para não serem roubados. Já tem um deboche aí da história. Então, se o nosso Deus é um Deus criado pelos homens, o de vocês também é. Então, vocês são ateus como a gente. Isso é para o discurso de ser ateus. Ressurreição. Se Deus criou do nada os corpos, por que não pode reconstituí-los novamente, mesmo depois de decomposto? Então, você não acredita porque tu diz que o corpo foi dilacerado. O leão comeu a pessoa, não existe mais nada. Ué, mas se ele criou do nada, que é aquilo que a gente acredita, ele reformar do nada e jogar o espírito de novo, não tem problema. As imoralidades que eles falavam, né? E aí os apologistas, como pensam que nós praticamos se o nosso princípio de conduta diz que até mesmo os maus pensamentos precisam ser descartados? Então, como é que vocês dizem que isso é uma regra para a gente, né? Essa orgia toda, se a nossa regra de conduta diz que até os maus pensamentos eu não posso ter? Comer menino. Como fazemos isso se qualquer tipo de homicídio não é permitido na nossa lei? Então, era a defesa deles, né? O povo que se convertia, e aí a gente vai começar agora com os problemas. O povo que se convertia não vinha livre de bagagem cultural.
cada qual trazia para o cristianismo experiências e conhecimentos próprios. Teve pontos favoráveis, porém, teve como ponto negativo a abertura para suas próprias interpretações, que chega a um nível de comprometer a fé cristã. E a gente vai ver isso aí. Esse período é um período extremamente sincretista. Sincretismo. Fusão de diferentes doutrinas religiosas. Fusão das interpretações. Então, a galera que vem tem a sua filosofia, o seu pensamento, a sua religiosidade, o seu tipo de culto, e eles vão para dentro da igreja agora e, opa, mas aquilo que eu trouxe, tá comigo, aquilo que está comigo, está aqui dentro. E isso, gente, é algo que a gente precisa, como defensores da fé, a gente precisa entender essa história do cristianismo, porque vai ajudar a gente a defender a fé. Porque a gente vai ver, aqui mesmo no gnosticismo e marcião agora, que tem muitos erros de hoje que estão contidos aqui. E que se a gente soubesse a história, a gente, peraí, dá um ponto final aí, porque é aquilo que eu estava falando para vocês. Dá um exemplo claro que eu vivi. Eu me converti numa igreja, né? Já falei para vocês diversas vezes, mas é a realidade. Eu me converti na igreja onde a pastora, em certo momento, né, não era aberto para todo mundo, mas tinha esse momento, ela recebia um anjo no corpo dela. Aquilo, quando eu me convertia, eu que vim da minha família de Candomblé, eu falei, caraca, maluco, o diabo é tão sujo que ele imitou isso. Esse negócio de receber é de Deus mesmo, porque a minha pastora recebe. E a nossa igreja foi escolhida para viver isso aqui, porque nenhuma outra eu já ouvi falar que acontece isso. A nossa é a igreja das galáxias. E aí, quando a gente... E vivi lá 4, 5 anos, sou grata a Deus, mas hoje, gente, entendendo a palavra, o que a Bíblia diz, o que Jesus viveu, o que os apóstolos viveram, o que os discípulos dos apóstolos viveram, a gente começa a se perguntar, por que não viveram, eles não viveram esse sobrenatural e nós só vamos viver depois de 2000 anos? Entende? É algo para trazer sempre a memória, porque assim vai surgir sempre umas ideologias cristãs aí, e a gente sempre precisa trazer para esse ponto aqui da igreja primitiva, que era a igreja que não tinha nome. Ainda não era nem católica aqui. É a igreja dos apóstolos. Então, cara, essa é a base que a gente tem como igreja, né? E aí eu trazendo isso para cá, eu falo, cara, aquilo não existia. Aquilo ali foi um sincretismo que aconteceu e que misturou algo que não podia ser misturado. Aquilo não é bíblico. E aí, gente, essa é a característica do inimigo. Ele tenta produzir através da Bíblia, porque eles usam a Bíblia, aqui todo mundo usava a Bíblia. Tirar uma falsa verdade, dessa falsa verdade, formar ela uma verdade, não é que seja falso, melhor. Eu pego um texto sem contexto, formo uma verdade dentro disso, melhor dizendo, e aí essa verdade gera uma fé. Vai gerar uma fé, porque a partir do momento que alguém acredita, é uma fé. E aí que é o grande problema da história. Dá um exemplo. Aquele Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pessoa pega aquele versículo, tatua no ombro, nas costas, tudo posso naquele que me fortalece. Só que para ele pode, porque Deus é o que fortalece ele pode ter carro, casa de praia, virar milionário, isso, aquilo, outro, fazer... Mas quando tu vai para o texto, o contexto
que esse texto está inserido, vai dizer que eu posso sofrer, posso ter falta de comida, posso ficar doente, posso isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, já tiraram um texto, né, e formaram um contexto, acabou gerando uma falsa fé e alguém está vivendo essa falsa fé. Então, é por isso que nós precisamos tentar sempre estar conhecendo, entendendo, porque o que acontece hoje aconteceu naquele tempo também. A gente vai começar a entrar aqui agora. Dentro desse período, começa a acontecer esse sincretismo ali e começa a virar meio que uma sopa, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. A questão da época era: essa nova fé tem uma mensagem única ou não? Era a questão do momento. E em que sentido ela era única? E aí surge aqui nesse momento o gnosticismo. Eu vou ler aqui o que eu resumi do livro. De todas as interpretações do cristianismo, nenhuma foi tão perigosa, nem esteve tão perto de triunfar como o gnosticismo. Acontecia esse movimento acontecia fora e dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo, se reinterpretava a fé em termos inaceitáveis para os demais cristãos. Gnosticismo vem do grego gnosis, que é igual conhecimento. Para os gnósticos, sua doutrina era um conhecimento especial, reservado para quem possuísse verdadeiro entendimento. Parte dessa doutrina consistia na chave secreta, mediante a qual se alcança a salvação. Então a gente já vê que ela é parecida, fala de salvação, e a gente vai ver aqui. A salvação era a preocupação principal dos gnósticos. Acreditava que tudo que fosse... Eles, né? Acreditavam que tudo que fosse matéria era necessariamente mal. Acreditava que o ser humano é um espírito eterno, que de algum modo ficou encarcerado neste corpo. O corpo é a cadeia do espírito, então o nosso corpo é mau. E aí a gente vamos pensar aqui comigo. Para você, o ser humano é mau ou não é? Por si só. Alexandre, na Oi? boa. Oi, mas... Eu estou aqui fazendo um café. Essa questão aí, cara, tem muita filosofia envolvida. Muita filosofia. Acho que eu mais guardei foi o Rousseau, que falava que o homem não era mau. Eram os grilhões da escravidão, das coisas, que faziam ele mal. Tinha um outro que dizia que era mal, que o homem era mau, sim. Então, é muita filosofia. Agora, se a gente for seguir pela Bíblia, né, o homem é mau, né? Não, Isso mas aí. até essencialmente falando, a gente tem instintos naturais para pensar que são maus. É a gente que, por questões morais, psicológicas, que se contém. Mas quando a gente está alguém... Hoje mesmo, eu mandei um dedo pro garoto no ônibus porque ele estava batendo na janela. Aí depois eu me arrependi, mas ele me provocou demais. Mas aí o que me faz pensar que eu estou errada? É minha educação, são os meus princípios. Mas qual é o meu instinto? Eu estava xingando ele por dentro. Então eu acho que o nosso instinto
é naturalmente mal. A gente é moldado. Então, aí beleza, vamos pegar concordo. Vamos pegar esses dois pensamentos, aí ver se, como ele te falou, a Bíblia, depois que o homem pecou, nós nos tornamos, nós somos descendente dessa carne maligna. Então, tu vê que o pensamento é muito parecido. É tipo aquela coisa, o espírita com o evangélico. Cara, você crê em vida pós-morte? Eu creio. Cada um vai crer do seu jeito. Entende? Então, é exatamente isso. Para os dois, o corpo era mau. Mas aí é que está. Para os gnósticos, o corpo era uma cadeia para o teu espírito. Para nós, o que a Bíblia diz? O nosso corpo é uma cadeia? A Fernanda diz que não. A outra Fernanda aqui disse que não também. Não, não. É cadeia. Tempo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, Rogério. Então, tu vê, o final é igual, mas o processo é diferente. Para a gente, o nosso corpo é templo do Espírito. E aí a gente, como a Fernanda falou, é a gente que precisa limpar o corpo. O corpo já vem sujo por si só. Mas é a gente, caraca, isso aqui eu entendi. Não posso. E aí a Bíblia fala, irai-vos. Então, o irá não é pecado. O problema é o que vem depois. O pior é que tá gravando, né? Já, desculpa. É só pra gente da igreja. Ai, joguei aqui o negócio, meu O Deus. coração falou mais alto. Então, beleza. Vamos para outro pensamento. O propósito principal do gnóstico é, então, escapar deste corpo e deste mundo material no qual estamos presos. Espera aí só um minutinho. Cachorro aqui, gente. Entra. Pode parar. Então, para eles, a ideia, né, era escapar deste corpo e do mundo material no que estamos presos. A Bíblia fala também, desculpa, para a gente desapegar do mundo material. Sim. Olha aí. Tu vê que é que nem Denorex. Parece, mas não é. Só que não tem nada a ver da gente escapar desse corpo. Pelo contrário, a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser regenerado, né? Não vai ter mais dor, não vai ter mais esse instinto ruim na gente, porque isso vai ser sarado na regeneração de Cristo. Esse mundo não é o nosso verdadeiro lar. A gente acredita nisso? Eu acredito também. Tu vê como... Gente, a coisa é muito parecida. Gnosticismo. Acreditavam que toda a realidade era espiritual. O Ser Supremo não queria criar o mundo material, mas somente o espiritual. Um ser espiritual, criado pelo Supremo, distante dele, foi o causador deste mundo. Sofia, sabedoria, né? Esse ser espiritual quis produzir algo por si só, e o resultado foi um aborto. Então, a Terra aqui, a criação foi um aborto. E aí a gente pega isso, aquilo que a gente estava falando nos últimos cultos, a gente pega isso e filtra com a Bíblia. Espera aí. Mas a Bíblia diz que quando Deus criou, Deus falava assim, e viu Deus que era bom. E viu Deus, quando chega no homem, e viu Deus que era muito bom. Então, a gente não foi um aborto, não foi alguém que fez a gente ali de... Não. Foi o Senhor que criou tudo e nos colocou aqui por um propósito. Então, né, para os gnósticos. Então, pode falar. Então,
nosso mundo é um aborto e não a criação de Deus. Então, isso já cai por terra para a gente. Porém, já que o mundo já foi criado por um ser espiritual, ficaram nele algumas centelhas ou faíscas do espírito. Esses espíritos estão presos nos corpos humanos e precisam se libertar. Gente, tem uma teoria, que agora eu não sei se é budista ou Hare Krishna, que quando a gente pega a filosofia, tu fala assim, caramba, esse pensamento saiu daqui. É exatamente isso. Uma conversa com uma pessoa Hare Krishna, era exatamente isso que ele falou. Não, nós estamos aqui para evoluir. A gente vai se libertar desse corpo. A gente vai para um outro plano, até a gente chegar no Logos. Mas quantas fases? É que nem videogame? Quantas fases? Porque quando a gente vai para a Bíblia, e aí a gente filtra, eu até mostrei para ele, a Bíblia diz assim, ao homem é dado o direito de uma só vida. E após isso, segue-se o juízo final. Então, nós não vamos ter trocentas chances. Nós temos essa chance. Outro texto também que me lembra muito isso é o rico e o Lázaro, a parábola. Que Jesus fala do mendigo que ficava na porta do rico, os dois morrem no mesmo dia. E aí o mendigo vai para um lugar de paz, lugar que Abraão está, e do outro lado, no lugar de tormento, está o Lázaro. E aí Lázaro fala para Abraão, deixa eu pelo menos voltar lá para avisar que é verdade. E aí Abraão fala para ele, olha, na terra existem os profetas, que eles os ouçam. Gente, eu fiquei pensando nesse texto hoje demais, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quando Jesus conta essa parábola, ele já joga a responsabilidade para a gente. Pessoas vão se converter a Cristo, na maioria das vezes, não é pela religião. Acordei, vou para a igreja hoje. Acontece? Acontece. Mas, na grande maioria, Deus vai usar a gente da nossa forma e do nosso jeito. Uma troca de ideia, um cafezinho no trabalho, e alguém começa. Por quê? Porque nós somos a voz profética. Somos nós que Deus vai usar para essa geração. Tá. Assim, alguém de fora precisa nos ajudar a sermos livres do nosso corpo material. Ele nos dá a gnosis, o conhecimento, para a nossa libertação. Acima da Terra encontram-se as esferas celestiais. Cada uma delas é governada por um poder maligno, cuja função consiste em nos manter prisioneiros. Para chegar ao reino espiritual, precisamos atravessar essas esferas. E só conseguimos possuindo conhecimento secreto, que nos abrirá as portas a cada passo. Algo como uma senha ou um santo, sem os quais o caminho será vedado. O mensageiro celestial foi enviado para nos comunicar esse conhecimento secreto, sem o qual não há salvação. No gnosticismo cristão, o mensageiro é Cristo. Cristo veio nos recordar de nossa origem celestial e para nos dar o conhecimento secreto, sem o qual não podemos regressar às moradas celestiais. Então, pegando por isso aqui, a gente pode até falar, tem sentido esse pensamento aqui. Só que eles levam para aquela esfera de libertação desse corpo que é ruim, que é um corpo mau. E já sai muito daquilo que a gente crê. Eles, os gnósticos, eles não acreditam que Cristo veio num corpo igual ao nosso. Eles acreditam que se todo o corpo é mau,
como é que Cristo veio nesse corpo? Não tem lógica. E aí aquilo que a gente está falando, pela visão deles, isso tem lógica. Até eu pensaria assim também. Uns diziam que seu corpo era uma aparência, uma espécie de fantasma que parecia ter corpo físico por meios milagrosos. Aí já começa a invenção. Aí a gente pega um texto. Lembra de um texto que a gente possa quebrar eles aqui, gente? Vê a minha cabeça agora. Quando Jesus mostra a mão para Tomé. Tomé, mas é você mesmo? Aí ele vai lá e vê se minha mão está furada aqui. Então, era corpo, não era fantasma, não. Eu tive muita dúvida em relação a isso, porque as pessoas não o reconhecem quando olham para ele. Sim. Reconhecem quando ele fala. Tem muita coisa ligada a essa questão do ouvir, né? Sim. É quando ele fala que elas reconhecem. É isso aí que eu acho que talvez crie essa coisa aí do espírito, de reencarnação. Deve Eu ser um acho. fantasma, pode ser. E até aquela história dos discípulos andando, não reconheceram ele. Já estavam andando com ele há um tempão e só reconhece quando entra em casa, que ele começa a comer, que ele parte o pão. Verdade. Eu confesso que, assim, por que não reconheceram, né? Eu tenho essas perguntas. Questões, claro. Né? Eu não sou... Uma questão é a gente ter nossa fé, né? Eu tenho fé, independente se foi ou não foi. Mas, assim, por que ele não... Eu acho que eu já ouvi alguma pregação sobre isso, eu não estou me lembrando, né? Agora, no momento. Eles não conseguiram reconhecer. A Fernanda também falou aqui uma pregação que ela escutou. Fala aqui. Eu escutei uma. Eu escutei uma pregação que eles estavam falando que, como eles estavam tão desanimados, assim, com tudo que tinha acontecido, que eles achavam que Jesus seria o Salvador, né? E tipo, meu Salvador morreu. Então, eles estavam tão desanimados que eles estavam andando de cabeça baixa e Jesus chegou para andar com eles e eles continuaram, não olharam nem para o lado. Só continuaram conversando, andando. Foi isso mesmo que eu ouvi. E a assim, falta de fé. Isso, no momento que eles sentaram para comer, que é quando eles se olharam, aí quando cortou o pão, eles viram que era. Então, mas é uma linha que pode ser pensada, né? Então, mas aí é sugestivo, gente. Sugestivo, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Porque, assim, eu já não vou muito nessa linha, porque eles sentaram à mesa, mas eles só identificaram quando Jesus partiu o pão. Na verdade, a gente fica querendo buscar explicação, teorias, cria, né? Acaba se criando teorias para coisas que eu acho que tem muita coisa na Bíblia que não tem explicação. Isso aí. E é melhor a gente acreditar mesmo. Foi isso. Porque a gente quer também, assim, não interrompendo, a gente quer que Deus explique tudo. A gente quase quer tirar uma satisfação. Cara, me diz que ele estava aqui, eu não reconheço. Não é. A gente não sabe, talvez vai morrer sem saber mesmo. Só no dia que não vai ser revelado lá em cima. Sei lá. Não, é verdade. E é esse o perigo, tu vê? É esse o perigo de formar interpretações. É melhor deixar quieto. Também concordo. Melhor deixar quieto do que a gente... Não, mas eu acho isso. Então, então deixa bem claro, gente, no meu ponto de vista, quem opa é no teu, beleza. Então... Porque a gente não sabe, né? Deus, ele trabalha de uma forma que, de repente, deixou mesmo. Vamos ver o que esse camarada vai inventar. Entendeu? Porque a gente também tem que crer, Alexandre, que tem muita coisa que está dentro da vontade dele que a gente desconhece. E a gente não aceita essa nossa submissão, essa pequenez mesmo. A gente está falando de um santo, não tem... Verdade. O santo, criador do céu e da terra. Aí você quer saber tudo, ó. Fala aí, Fernando. Falando sobre essa coisa de reconhecer Jesus e tal,
Eu acho também, aí é mais um achismo, né? A partir do momento que fosse identificar ele assim, ou assado, de determinada forma, a gente estaria quase que criando também uma imagem. Tem uma parte, eu estou confundindo tudo, né? Porque eu sei muito pouco, que a palavra ela é muito importante, né? A partir do momento que a palavra, que a fé ela é fortalecida pela palavra, que você conhecer a palavra que está na Bíblia, de Deus e tal, é o importante, eu acho que você reconhecer alguém pelo físico é desimportante. Talvez essa parte que fala que reconheceram quando ele partiu um pão tem a ver mais com todo o contexto, com as coisas faladas no momento, com a postura dele, do que pelo físico de Jesus. Sim. Acho por aí, talvez. Não, pode ser, assim, uma suposição, mas que também faz sentido. Tipo, o que eu quero deixar marcado em vocês não é a minha pessoa física, mas a minha consciência, aquilo que eu penso, o que eu vivi. Pode ser. Até porque no final das contas também, quando a gente fala, porque Deus está presente o tempo todo, Jesus, a gente não está vendo ele, a gente está vivendo ou sentindo, né? A fé, a palavra. Então, não sei, pode ser que esteja aí também subentendido alguma pode ser, é verdade. Algum significado. Pode ser. Não vou deixar muito claro, não, porque, dá um exemplo, legal que tu falou, tipo, vou deixar muito claro, não, porque a hora que eu me movimentar com uma tempestade, não vão conseguir me ver. Exato. Se Deus, né, Deus está em todas as coisas. Isso aí, entendeu? É verdade. Mas tu vê, aí a gente já começa a desmistificar aqui o gnosticismo. Cadê? Essa coisa do corpo. A maioria negava o nascimento de Jesus, pois se este estivesse nascido de mulher, estaria debaixo do poder do mundo material. Então, ele não pode ser Jesus e nascer de uma mulher, senão ele ia estar ruim, ele era ruim igual a gente. Então, era o ponto deles. Outro ponto do gnóstico, e aí agora a gente vai acabar batendo aqui, outro ponto do gnósticos era que nem todos os seres humanos têm espíritos. Tem espírito. Alguns são apenas seres carnais. Lá, essa deusa criou alguns seres com um espírito e alguns seres só carnais. Esses que já são carnais, não adianta, já estão condenados à morte. Os que são espirituais serão salvos e voltarão para o reino dos espíritos. Quando eu li isso, gente, o que veio à minha mente de teoria de pensamento? O pensamento de Calvino, de que para uns Deus já escolheu a salvação, para outros o fogo eterno. Não adianta. Deus colocou pessoas aqui já determinadas a serem salvas e pessoas já determinadas a serem fogo eterno. É mais ou menos isso que aqui diz, né? Que era o pensamento do gnosticismo aqui. E aí, aonde isso chega? Como viveremos nessa terra? Como viveremos nessa terra para os gnósticos cristãos? Essa turma que acreditava ser os escolhidos, geralmente eles eram mais radicais. Já que o corpo é a cadeia do espírito, o que se deve fazer é castigar o corpo para debilitar seu poder sobre o espírito. Era o pensamento. Então, filho, debilitar o corpo. Aí é onde a galera entrava para sacrifício mesmo, jejuns grandes, porque quanto mais sacrificasse o corpo,
Mas pode As falar. plantadas também entravam aí, tinha uns filmes Entrava. assim, né? Para poder alcançar essa grandeza ali, essa libertação, né? Já o outro lado, se o espírito já é bom e nada pode destruí-lo, o que devemos fazer é dar liberdade total ao corpo e suas paixões. Se eu já estou salvo mesmo, eu fui escolhido para estar salvo, e hoje, gente, eu fiquei olhando isso, eu falei, gente, a gente está vivendo a mesma coisa, cara. Hoje tem uma teoria da hipergraça que ela diz isso, que ela diz que não importa, Jesus te ama, ele não quer que você vá para o inferno, e ele vai te salvar de qualquer jeito. E aí a galera vai para a bagunça mesmo, isso, aquilo, outro. Aí tu, mas tu vai ser salvo? Claro, eu amo Jesus, Jesus me ama. Então, assim, tu vê que é um pensamento que não é o pensamento desse momentozinho um pouquinho antes, que as pessoas se entregavam à morte por Cristo. Não é esse. Aí, então, essa foi a primeira grande luta da igreja. A segunda grande luta foi um cara chamado Marcião. Marcião nasceu pelo ano de 85 e morreu 85 depois de Cristo e morreu 160 também, né, depois de Cristo. O nome da sua teologia era marcionismo. Marcião era filho de um bispo da igreja de Sinope, que hoje faz parte da Turquia. Esse cara tinha duas antipatias: o mundo material e o judaísmo. O judaísmo, para ele, era algo que ele abolia. Em 144 depois de Cristo, Marcião vai a Roma e consegue vários seguidores da igreja. Esse cara debatendo, as pessoas acreditam nele e seguem ele. Ele acreditava, assim como os gnósticos, que esse mundo é mau. E o seu criador deveria ser ou um Deus mau ou um ignorante. Ele descartava a ideia de seres espirituais dos gnósticos. Não tem essa de seres espirituais, não. Ou Deus fez, vou usar até um termo chulo aqui, ou Deus fez de sacanagem, para a gente sofrer mesmo, ou ele fez por ignorância. Quando viu, foi um aborto também que aconteceu e a gente está aqui. Aí é que está, olha o pensamento dele, gente. O Deus do Velho Testamento era Jeová. O Deus do Novo Testamento, pai de Jesus, era outro Deus, o Deus Supremo. Jeová quem fez esse mundo, não foi o Deus Supremo, foi Jeová. Deus Supremo não tinha intenção de fazer um mundo com tantas imperfeições, mas somente a intenção do mundo espiritual perfeito. O Deus Pai só queria fazer o mundo espiritual perfeito. Quem fez esse mundo aqui foi, na hierarquia, o número 2, que era Jeová. E aí ele não sabe, eu não sei te dizer se Jeová fez isso por ignorância ou por maldade. E aí, o Antigo Testamento é a palavra de Deus, mas não do Deus Supremo, sim de Jeová. Jeová é um Deus ciumento, arbitrário, que escolhe um povo acima dos demais, regulador de obediência e punidor. Jeová é Deus de justiça. Fala aí, Fernanda. Abre aí o microfone. Cara, eu li essa parte, quando termina com é um Deus de justiça, eu falei, oxe, mas acabou de escrever algo totalmente ao contrário da justiça.
E aí eu fui vir de novo, para ver se eu estava entendendo. Aí eu falei, não estava fazendo sentido essa tua conclusão, não, meu senhor. Isso que tu tá falando aqui é injusto. Eu tive que ler 2 vezes para concluir. Nossa, tá errado, é isso não. O pai dos cristãos já era um Deus acima de Jeová. Este não é Deus vingativo, mas é todo amor. Ele não requer nada de nós, antes nos dá gratuitamente a salvação. Cara, isso é a hipergraça de hoje. O Deus Supremo não estabelece leis, mas nos convida a amá-lo. Por compaixão, ele enviou seu Filho para nos salvar. Jesus não nasceu de Maria. Se assim fosse, ele teria sido discípulo de Jeová, porque Jeová é que faz parte dessa terra aqui. O Deus Supremo, não. Não nasceu de Maria, mas apareceu repentinamente como um homem maduro, na época do imperador Tibério. Não vai existir julgamento nenhum no final, pois o Deus Supremo é extremamente e absolutamente amoroso, que nos perdoa totalmente. Assim, Marcião lutou para destituir o Velho Testamento. Formou uma série de livros para serem, somente eles, a Escritura Sagrada. Então, começa aqui um embate dentro da igreja, né? Porque Marcião queria tirar o Velho Testamento. E ele queria deixar simplesmente Lucas. Lucas seria o Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas, os que Paulo escreve aos Romanos, aos Gálatas, a Efésio. Então, na Bíblia que ele usava era somente isso. Marcião achava que Paulo foi o único que compreendeu a mensagem verdadeira de Jesus. Os demais eram judeus demais para compreendê-las. Marcião negava também a criação, a encarnação e a ressurreição final. Criou a sua própria igreja, que seria rival às outras, formando seus bispos para perpetuar seus ensinos. A divulgação do marcionismo era impressionante dentro das igrejas, simplesmente pelo fato das ideias terem lógicas simples. Então, realmente, quando a gente olha, gente, de uma forma lógica e simples, quando a gente olha para o Deus do Velho Testamento, é um Deus que era sanguíneo. Um Deus que mandou matar as crianças. Falou, hoje, quem não tiver sangue na porta, o anjo vai passar e o filho vai morrer. Um Deus que sacrificou o povo dele, um Deus que fez tudo isso. Esse era um Deus mau. Jeová era um Deus mau. Mas o Deus do Novo Testamento já é um Deus bom. Então, vamos ficar só com o Supremo, com o máximo. E aí, o que isso pode dizer para a gente, gente? Essa teoria está certa, isso está errado? Existe algum texto na tua mente que quebra essa teoria? O que vocês acham? Vou pegar minha Bíblia aqui. Estou aqui do lado, pode falar aí. Fala aí, mãe, você que tá conhecedora aí, sinistrona. Mas falando na minha ignorância, pelo nada que eu sei, eu acho que não tem como você excluir, né, as duas coisas. Eu acho que é uma cronologia antes de Jesus vir e depois. Eu acho que é isso, pelo menos. E uma coisa não anula a outra. O Deus de antes estava querendo, talvez, uma transformação. E aí, quando veio justamente Jesus, foi crucificado, veio uma outra fase, digamos assim.
Não tem como você ignorar, deixar a história para trás, até para você entender qual é o objetivo hoje, você tem que olhar para trás, senão você não entende. Mais alguém, gente? Vou pegar isso que tu falou, Fernanda. Mais alguém aí? O que você acha? Tem um texto aqui de, se não me engano, é Colossenses. Eu acho que, assim, sei, né? Mas quando fala ali em João, que no princípio era a palavra, e a palavra era, sei lá. O que, mãe? Eu fui olhando as coisas na minha cabeça. Eu sou meio maluca, eu penso, mas. Começou a falar, eu não sei, sabe? Eu acho que não sei, sabe? Porque é o próprio Deus, ele criou tudo, não tem um outro Deus, dois deuses. É ele e Jesus, entendeu? Ele e ele mesmo. Sei lá, não sei explicar muito. Eu vejo Deus e Jesus só. E para mim é Jesus na terra, é Deus carne. E aqui mostrar, olha só, eu compreendo o sofrimento, estou aqui. Se arrepende, diz que crê em mim, que eu te levo de volta para o Pai, te renovo a aliança. Eu vejo assim, entendeu? Para mim, o Espírito Santo é um recebimento de Deus, de mensagem, para a gente mudar comportamentos e constranger. E Jesus é uma resposta, é nossa com Deus. Eu não consigo ver dois deuses, um bom, outro. É um Deus só, ele vai ser bom sempre. Vai mandar matar mesmo, porque ele sabe o que vai acontecer depois. Se eu tenho dois povos em guerra, eu tenho que escolher que lado. Deus é decisão sempre, ele decide. Como é que eu vou deixar crescer pessoas que eu sei que amanhã vai atrás desse povo que eu escolhi? Que eu estou, né? É complicado. Ah, ele escolheu, não, porque o outro povo estava em desobediência, não queria aceitar. Essa parte também que fala, uma dessas correntes aí que fala que seriam dois deuses, até a palavra Deus, deuses, para mim não faz muito sentido ser no plural, porque quando eu penso em Deus, eu penso em algo soberano, supremo. Como que eu vou ter duas coisas, duas pessoas, dois seres soberanos? Bate na minha cabeça. Deus é soberano, não dá espaço para outro. Como é que eu vou ter duas pessoas, digamos assim, soberanas? É igual, por isso eu falo desse texto de João, porque ele fala assim, no princípio era a palavra, né, que a gente sabe que a palavra era Jesus. E a palavra estava com Deus, ou seja, o próprio Deus era a palavra, que ele jogava através da forma da pessoa de Jesus. E aí a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ou seja, é tão grande que, gente, a gente pode entender mais ou menos, porque é uma coisa soberana demais. Aí o cara, não sei se ele não entendeu, foi de má fé mesmo, porque você vê hoje essa questão do Marcião, é de hoje. Jesus é só amor. Jesus é só uma beleza só. Porque é difícil. Não vou mentir e dizer que é fácil. Mas essa parte também me confunde um pouco. Eu entendo que tem regras, aliás, tem muitas regras, e eu consegui entender um pouco a diferença em você viver na graça e viver na misericórdia. Mas eu não consigo entender muito bem também qual é no final, qual é a consequência disso, porque se aquele que vive na graça, aquele que conhece a palavra, cumpre a palavra, vive na graça de Deus, o que não vive a palavra estaria vivendo na misericórdia, pelo pouco que eu entendo.
qual é a consequência prática disso no final? Porque no final Deus está sendo misericordioso. Aí seria o quê? Só o juízo final, propriamente dito? Ah, tá, tipo, aqueles que vivem na misericórdia vão para o inferno e os que vivem na graça... Tem direito à vida eterna. Ah, entendi. Então, por mais que Deus perdoe, digamos assim, tem consequências. Tem. Pela justiça dele. Porque até que aí... não seria também não seria, desculpa, não seria justo, né, com quem viveu a palavra aqui, foi obediente. É igual os dois, eu e minha irmã, por exemplo, né? Eu sou obediente e a minha irmã não é. E aí as duas são tratadas da mesma forma. Não tem consequência. Seria mais ou menos isso. Isso que você está falando no livro de Gênesis, quando Deus destrói a terra com água, ele fala que quem condenou o mundo foi Noé, pela sua justiça. Olha que coisa, exatamente o que você falou. Deus ia sentenciar todos, mas ele salva um e sentencia o resto. E aí ele fala, por causa de Noé, porque o padrão era esse. Entende? Então, é exatamente o que vocês colocaram aqui, gente. Eu estou lendo aqui um texto. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Colossenses. Pegar aquele gancho que a Fernanda falou do... Não tem como separar. Porque aqui apontou uma coisa e tinha um significado. Aqui na frente vai ser continuidade vivendo aquela base de significado. Então, realmente, para a gente não tem... Tem gente que não gosta do antigo, eu vou falar, eu acho tão bonito o princípio, muitos princípios que eles aplicam ali, e que a gente vê que Jesus aplicou, não tem nada demais. Colossenses 2, versículo 6. A gente vai ler aqui, acho que até o 17. Vamos... E depois a gente vai para João. Sendo assim, da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos para que transbordem em ações de graças a Deus. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando foste sepultado com ele no batismo, e com ele foste ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vou pegar aqui, vou segurar aqui. Ele fala de um ato do Antigo Testamento, que era a circuncisão, que era o mandamento de Deus, e ele está falando que aqui nós fomos circuncidados. Quer dizer, o objetivo mesmo, só que de uma outra forma. Então, se a gente apagar o que foi feito aqui, não tem sentido aqui. Entende? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado,
que tudo isso era costume dos judeus. Esses rituais são apenas sombra. Esse texto para mim aqui. Estes rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Então, o Velho Testamento é uma sombra do Novo. Ele não diz, tu olha a sombra de alguém assim, tu já pode ter uma noção. Cara, que essa pessoa é gordinha, essa pessoa é baixa, é alta, ela te dá uma noção, mas ela não descreve o todo. O Novo Testamento, que é Cristo, ele descreve o todo. E aí é por isso que, assim, muitas das coisas que os homens entenderam errado, ele vem para confrontar. Aí ele chama de hipócrita, hipócrita. Como é que tu diz isso e faz isso? Hipócrita. Por quê? Não é que eles faziam na ingenuidade. Eles faziam pensando. Entende? Tem uma hora que chegam para ele e falam, poxa, os seus discípulos não lavam a mão para comer. Eles estão pecando diante da tradição. E Jesus fala para ele, e vocês que alteraram a lei? A lei está escrita que honrar pai e mãe, mas vocês deram um jeitinho e botaram escrito aí, fizeram um adendo. Se você for, o que você ia honrar teu pai e tua mãe? Se você honrar o sacerdote, o templo, você está livre. E aí, quem era o beneficiado da história? Os sacerdotes. Então, assim, e Jesus confronta eles nisso. E vocês que fazem isso? E aí ele vai falar, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Então, a gente vai ver que Jesus ele veio para botar às claras o que o Velho Testamento queria dizer. E aí um texto que é muito chave também é João, gente. Abre aí, João 3. João 3, esse texto... Havia, João 3, versículo 1, vou ler aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Gente, não era qualquer um aqui. Era um cara que entendia muito a lei. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse, Rabi. Quando tu fala Rabi, né, nessa linguagem, quer dizer mestre. Então, ele, por mais que na frente de todo mundo, poderia não declarar isso, mas no sapatinho ele sabia que Jesus era mestre. Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos, como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade te asseguro, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos, do que temos visto,
contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como me crereis se vos falar dos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Aí agora, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado. Então, ele pega o objetivo daqui, do Velho Testamento, o porquê que Jesus levantou, Moisés botou uma serpente no madeiro, e ele diz, aqui o objetivo é o mesmo. Aí quando a gente vai para a história, o que aconteceu no primeiro momento? O povo pecando, Deus se ira e manda serpentes para matar o povo. O povo começa a morrer de picada de cobra. E aí o povo começa a reconhecer que aquilo ali era uma resposta pela desobediência deles. E eles vão até Moisés e falam, Moisés, fala com Deus para não nos castigar não, que a gente já entendeu que ele está com a mão pesada e a gente volta para a obediência e não quer errar mais. Moisés vai lá, fala com Deus, e Deus fala para ele assim, constrói uma serpente, coloca lá na praça, sobre o madeiro, todo aquele que tiver sido mordido pela serpente, tiver doente, vai até a frente da cobra, olha para o rosto da cobra, essa serpente de bronze, e ela é curada. E aí a gente pega qual o significado. Então, as pessoas que eram mordidas ali estavam doentes, tinham que sair da sua casa, parar em frente à cobra, e naquele instante era curada. Então, está relacionado arrependimento e obediência. Aí aqui na cruz, aqui na frente, Jesus no madeiro, está falando que o mesmo objetivo, nós mordidos pelo pecado, praticamos pecado, fizemos, e aí a gente reconhece que a gente está doente. E aí a gente se arrepende do que nós fizemos. Aí a gente vai para frente da cruz, e ali no ato você vê o que ele fez por nós, por amor, e aí a partir daquele momento eu não quero mais viver do jeito que eu vivia, eu quero entrar em obediência. Então tu vê que o objetivo é muito parecido, é muito maneiro. Aí tu vê assim, se não tivesse o Velho Testamento, né, como é que eles iam compreender esse sentido aqui? Linkou. Você tem várias coisinhas, né? Que não tem como você querer se desfazer do Velho Testamento. Porque, na verdade, o que querem é tirar mesmo, igual o Marcião. Aquilo que Marcião tentou fazer no século II, hoje se tenta fazer. Você vai na igreja, o cara fala, Deus é só amor. Também a gente escuta assim, acabou a escravidão, aquela lei pesada, né? Acabou. Aí a pessoa acha que ela não tem que mudar a conduta, não tem que mudar nada. Elia, vou pegar teu gancho aí. Olha isso. Pode voltar a tomar cerveja com o bar, dançar rock até não pintar e mudar. Uma falsa fé gera falsas atitudes e que o objetivo simplesmente é nos tirar da salvação. Cara, não é como é que se diz, não é uma coisa que a pessoa não existe, foi um acidente.
a gente chegou nesse pensamento por acidente. Não existe uma malignidade que talvez não esteja nem no homem, mas que o homem aderiu por essa carne ruim que a gente tem. Vou dar um exemplo. A teoria da prosperidade, que o pessoal acha na Bíblia, uma das teorias, ela vai te dizer que quanto mais você dá, mais o Senhor te prosperará. Aí eles pegam aquele texto da viúva. A viúva entregou tudo que tinha. E tu vê, Jesus falou, olha, aquela ali foi a que deu mais. Quando a gente gera essa fé, a gente gera no coração das pessoas que o que ele pode nos dar de bens é muito mais importante do que ele já nos deu, que é a salvação. Tu vê? É muito sutil, gente. É por isso que, assim, a gente precisa pegar, ouvir, cara, leva para o filtro da Bíblia. O que a Bíblia fala? Tem dúvida? Pô, vê alguém mais que está há mais tempo na fé. Pô, pensa, tira essa dúvida comigo. E aí a gente vai ver que daqui a pouco tu, meu Deus, está pensando igual. Peraí, deixa eu ver o que a Bíblia diz. Porque, assim, gente, ele está muito sutil, cara. E a gente vai ver. Eu vou dar um exemplo. Essa teoria toda aqui de Marcião, hoje existe uma igreja que, se você vai ver, ele aplica toda a teoria de Marcião. O cara só prega Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas. Uma do princípio dele, você já deve ter visto uns carros, e nesses carros escrito assim, 666, procure saber o que é. Eles começaram a rodar aqui pelo Brasil. Isso é uma igreja, se eu não me engano, eu não sei se colombiana. Esse cara, olha isso, gente. O meu primo era de uma Assembleia de Deus, daquela rigorosa. Ele foi para essa igreja porque ele era drogado. Aí usava a camisa aqui, ia para a feira, um sol de domingo de 40, ele com a camisa aqui social, de calça. Aí ele falava para mim, tu não é crente não, cara, tu tá sem camisa. Se Jesus voltar, eu falei, cara, Jesus quer eu, cara, não quer minha camisa não. Tal. A gente ficava debatendo Bíblia. De repente, essa visão alcança ele. Essa igreja chamada Crescendo em Gracia. Crescendo em Gracia. Cara, o moleque começa a frequentar, a ir, e essa verdade adere o coração dele. Não sei como é que está hoje, mas até um tempo atrás, tomara que não esteja. Eu vou passar até o vídeo para ele se converter, vendo o que a gente está falando aqui. Mas, aí, não, primo. Fumar um baseado, cara, tu acha que Deus está se importando com baseado, cara? O baseado que é a erva que Deus fez. Se Deus não quisesse o baseado, ele não tinha criado a erva. Pô, tu não tá falando isso não, cara. Cara, não tô com demônio não, cara. Bota a mão na minha cabeça aqui. Ele falava assim, bota a mão para ver se sai demônio. Cara, eu tô liberto. Eu fui que nem Paulo. As escamas dos meus olhos caíram. Falei, meu Deus, moleque, onde tu tá indo? Aí o tal fundador, José Luiz, não sei o quê, começou a formar a teoria que ele era Jesus Cristo encarnado. A igreja lotou, gente. A igreja lotou. Depois vocês podem pesquisar aí. Crescendo em Gracia. 666. A igreja lotou. Eu falei, gente de Deus. Aí ele me chama para ir para o retiro. Vamos lá que tu vai... As escamas... Eu falei, cara, se não existe... o diabo já está morto. Não existe mais pecado. Cara, se não tem mais pecado, o diabo está morto. Meu irmão, imagina o que é o retiro de você. Que retiro é esse, meu irmão? Muito louco isso, hein? Tô até assustada. Tu tá entendendo? Gente, aí esse cara ficou doente. E eu acompanhando o cara, gente.
De repente, José Luiz está muito doente, pede oração. Aí eu mandei a mensagem, primo, tem que orar, porque eu acho que ele não vai conseguir se salvar, não, cara, vai para o inferno, hein? Esse cara vai morrer, hein? O cara morre. Aí eu mandei mensagem, primo, estou esperando daqui a 4 dias, ele vai ressuscitar, hein? Cadê o cara? E a igreja está até hoje assistindo os áudios. Hoje, como ele já morreu, repassam os áudios do cara. Tem em Caxias, tem não sei aonde. Eu falei assim, gente, e a gente pensa assim, mas não vai dar certo porque não é de Deus. A gente precisa entender, gente, que assim, somos nós que precisamos encontrar o caminho, cara. Quando Jesus falou lá, o caminho é estreito e poucos encontrarão, não é um dever do caminho me encontrar, não. O caminho já está pronto. É eu que preciso encontrar o caminho. Então, assim, a minha intenção da gente estudar esse primeiro momento da igreja aqui é começar a formar na gente o que era a igreja primitiva. Começou a sair do trilho aqui. E aí a gente vai... Peraí, volta para a Bíblia. Igreja primitiva. Pô, não bate? Cara, entre você, a tua ideia, a tua filosofia e a igreja primitiva, a Bíblia, Jesus Cristo, eu fico com ele. Abrilhe. Essas variações aí hoje, porque a gente hoje, a gente tem acesso à Bíblia. Naquela época, naquele início, não, né? Nem havia ainda a escolha, a gente vai ver depois essa questão aí. Mas, assim, eu acho que muitas questões hoje é que a pessoa ela não se responsabiliza pelo próprio conhecimento. Eu não digo nem aquele, eu ouvi um dia desse um vídeo de um rapaz falando que ele não sabia ler, que ele queria tanto ler a Bíblia e falava assim, a gente sentia... Quer dizer, aquele homem, ele vai, o evangelho vai chegar nele pelo ouvido, porque você vê a fé dele, né? Então, assim, a gente tem acesso à leitura, porque o que me parece, às vezes, é uma preguiça. A pessoa pega, ela vai na igreja e o cara pegou, leu aqui um pedaço. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Está vendo? Eles foram comprar. Não tem nada escrito aqui falando isso. Porque a graça de Deus estava com eles, então supriu, então fez. E os caras inventam. E a pessoa, ela não anota. Porque na hora ali a gente realmente, eu creio nisso, que a pessoa está envolvida pelo espírito ali, mas não lê. Mas, mãe, a gente também tem que lembrar, né, a meu ver, que a gente vive num país em que o nível de educação é baixíssimo. Muito baixo. Eu li isso também. Por mais que a gente tenha hoje nas mãos até celular, porque por mais que a pessoa não tenha um computador em casa, não digo a grande maioria, porque a gente tem estados muito pobres em que a pessoa não tem celular, não tem internet, não tem nada. Uhum. Mas, pô, a gente está falando do capital, né? Quando a gente vê os grandes golpes que são noticiados, relacionados não só à igreja, mas também com casas de santo, etc., são capitais. São pessoas que, a princípio, têm mais estrutura para ter um celular na mão. Mas o nosso nível de educação ele é baixíssimo. A gente não tem uma educação proativa de ouvir uma informação e procurar. E outra, a formação religiosa... Pode falar. Não é só o pessoal sem formação, não. Até o pessoal com formação... Eu ia me citar como exemplo. A formação religiosa, eu falo da formação religiosa, ela não é uma prioridade como um todo. Acho que até saiu uma informação no último censo aí do Brasil, em que a maioria dos brasileiros se dizem católicos. Só que se você vai ver, eu mesmo já me disse católica muitas vezes. Eu ia passar tudo de Umbanda. Porque, sei lá, não queria ser julgada, alguma coisa do tipo.
E nunca, até então, até realmente começar a ir na igreja, eu tinha tocado na Bíblia, tanto que eu não sabia nem manusear. Falei, gente, como é que eu abro isso aqui? Então, assim, é um misto. Mas foi assim mesmo. Eu botei no índice e falei, tá, mas o que é isso aqui? Uma total ignorância. E eu tenho 3º grau, sei ler. Quando é sobre direito, eu busco lá para o meu trabalho pesquisar, mas a educação religiosa, digamos assim, a minha formação religiosa, ela não era uma prioridade para mim. Uhum. Então, e aí chegando nessa conclusão aí de que Deus é puro amor, a gente fica ouvindo isso o tempo todo. Eu mesmo já disse várias vezes que todos os caminhos levam a Deus. Falava isso com a convicção de que meu pai, entendeu? Só que até há pouco tempo, engraçado que você começa a ouvir, você vai tendo reflexões do nada. Eu estava pensando, eu falei, cara, o meu pai mesmo, aqui o carnal, não eram todos os caminhos que levariam meu pai. Tinha muita coisa que ele recriminaria se eu fizesse assim, assim, assado. Ele tinha regras, ele tinha princípios, ele tinha valores que ele tentou me passar aqui em vida para que eu seguisse. Se eu, obviamente, eu descumprisse, fosse desobediente, quando eu era pequena, eu ficava de castigo. Já adulto, ele estava pé da vida comigo, mas aí eu já tinha meu livre-arbítrio, digamos assim, para fazer as minhas escolhas e arcar as consequências. Se o nosso pai, né, se os nossos pais carnais têm essas regras, ainda que mínimas, e, querendo ou não, ainda mais liberais ou libertários, sei lá, que a gente seja, para viver em sociedade é preciso um mínimo de regra. Não tem como você não ter regra. Dito isso, como é que, para Deus, tudo vale? Não faz sentido. Legal. Essa reflexão que eu estou fazendo, estou fazendo depois de anos. Fiquei anos na Umbanda, eu era bitoladíssima, eu tinha uma fé enorme naquilo lá. Achava que as minhas conclusões, as minhas fés eram, nossa, nunca desrespeitei ninguém, mas eu tinha muita convicção no que eu acreditava. E de uns anos para cá, por mim mesma, ouvindo uma coisa lá, uma coisa aqui, que eu vim, pô, isso aqui não está fazendo sentido. Imagina quantas pessoas, ignorantes mesmo, que não tiveram a oportunidade de sequer estudar o mínimo, não vão conseguir fazer essa reflexão por elas mesmas. Então, quando eu chego numa igreja em que foca principalmente no que realmente me interessa aqui, que é comer, pagar as minhas contas, então, se eu falo, você vai me dar o dízimo, você vai me dar isso, vai me dar aquilo, você vai ter prosperidade, cara, eu estou com fome, os meus filhos estão com fome. É nisso que eu vou pensar. Verdade. Então, eu não acho que é só preguiça, sabe? Eu acho que é um conjunto de fatores em que é muito fácil levar as pessoas ao erro. Sim, e aí está também o coração de quem tá ministrando, pregando, porque assim, na maioria das vezes, o grande beneficiado vai ser esse cara. E aí eu concordo contigo, assim, o povo que está indo ali, por mais que está sendo abusado, vamos dizer assim, Deus ainda permite para que comece, ao meu ver, né, uma centelha de fé. Aí começa ali. A sementinha é plantada. Da vontade dele. Aí daqui, vou dar um exemplo. Igreja, quando eu já estava lá nessa primeira igreja, há uns 4, 5 anos, quando eu vi um lance simples, que nem você, Fernanda, que deu aquele start, aí eu, isso aqui não é tão de Deus como eu pensava, não, mano. Não. Deus não está nisso. Então, assim, mas nós, aí é que eu falo que eu acho que isso é a nossa grande responsabilidade, Fernanda. Eu não falo de quem é pastor, de quem é líder, não. Nós, como discípulos, eu falo discípulos, que é o que eu creio, nós, como discípulos de Jesus, o que ele te falou, a gente assume essa responsabilidade de transmitir essa verdade. E aí tu vai ver assim que de início eu pensava que eu ia mudar o mundo. Cara, eu descobri a pólvora. Eu vou levar, eu vou explodir. E tu começa a ver que Deus ele começa a te usar num bate-papo. Nas pequenas coisas, né?
Tipo como tu foi alcançado, alguém bateu um papo contigo, aquilo... Pô, mano, será que essa parada não tem razão, mano? Cara, aí tu vai pensando, daqui a pouco, do nada, Deus usa uma outra pessoa e te traz, como tu falou, uma nova reflexão e tu... Cara, agora eu tô mais confuso ainda. E no ato do caminhar é que a gente vai realmente, para os que têm um coração aí sincero aí, começa a encontrar, porque eu já eu já participei de algo que eu me senti roubado. A palavra era essa. Eu fui roubado dentro da igreja, através da fé. Não, porque se der tanto, tá tudo aberto, céus abertos, faz prova assim, em 3 meses. Eu falei, pô, eu pensando, sei lá, né, um dinheirinho, se é um investimento. Se eu perder 1.000, eu não morro, mas vai que o céu se abre para mim aí. Aí vem a parte da carne, né? Que a carne já é naturalmente ruim. A gente é levado o tempo todo para esse lado. Aí é que a gente precisa, tipo assim, se tivesse alguém, Fernando, que aí é nisso que eu falo, né, a nossa responsabilidade. Se tivesse alguém maduro, chega aí, te dá um toque, chega aqui rapidinho. Tô indo lá passar o cartão. Chega aqui. Pô, irmão, deixa eu te dar um papo. Não faz isso não, cara. Isso não é bíblico não, cara. Confia em mim, cara. Tô te falando, isso não vai trazer prosperidade à tua vida. Tu vai jogar dinheiro fora. Sabe, alguém tem que chamar a responsabilidade, cara, de falar a verdade. Hoje eu estava conversando ainda agora, com uma irmã, ela está estudando católica e a gente vai batendo papo, ela está estudando a história da igreja, se apaixonou também. E a gente batendo papo hoje que eu ia falar e tal. E eu falei para ela assim, sabe uma coisa que me dói? Eu vou falar para você dentro do catolicismo. Não é as pessoas que estão lá, como você falou. Pô, eu fui lá, falando que se eu acender uma vela, a coisa melhora. Eu vou, tô cheio de fome, tô precisando. Não é isso. Mas o problema das pessoas que sabem, estudaram teologia, quando tu pega para ver, né, o catolicismo, ele coloca na frente a catequese acima da Bíblia. E aí, quando tu pega os mandamentos da catequese, tu vai ver que aquela parte de imagem ali, eles tiraram. Mas, pô, não é uma informação para todos. Vê se vocês conseguem entender onde eu vou chegar. Não é uma informação para todos que estão lá embaixo. Pô, mas se eu sei a verdade, e eu prefiro ficar com a catequese, ao invés de falar, abra sua Bíblia católica, porque está escrito na Bíblia católica. Graças a Deus que eu não estou falando que é todos, porque tem muitos padres bons que eu ouço, eu gosto de escutar pregação, não é isso. Mas por que essas pessoas não se levantam para se posicionar e falar a verdade? Isso em todos os ramos, dentro do evangelho mesmo. Por que pessoas que conhecem, cara, não se levantam e falam, isso aí está sendo abusado? Sabe, eu acho que Deus espera de nós, porque a gente às vezes espera, não, mas eu... Porque criaram, só para a gente fechar aqui, o catolicismo criou o Papa. O nome Papa é papai, né? Vem de papai, o soberano ali. Abaixo de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo é o Papa. E nós, na igreja evangélica, nós também formamos a mesma concepção. O pastor tá aqui em cima, é o ser colado com Deus. Se for apóstolo, se tiver um título de apóstolo, então é um semideus. Aí a gente fica com medo de falar o que a gente pensa. Por quê? Porque esses caras jogam o divino contra a gente. Então, quando a gente conhece a verdade, aí é o que a Bíblia fala, que eu amo esse texto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Deus, quem vai transmitir essa verdade somos nós, gente. E aí a gente precisa se formar, buscar acesso. Fernanda falou sobre telefone celular. Esses dias eu estava pensando, será que o Facebook e Instagram não está tomando muito tempo nosso? Muito, totalmente. Tempo que a gente podia estar exercitando a nossa mente,
tirando um tempo de oração. Eu falo por mim, gente. Outro dia eu vendo aqueles videozinhos, aí um é engraçado, o outro é de polícia, o outro é de... Aí tu vai rindo. Aqui, Fernanda. Fernanda, amor, tu tá aí há 2 horas. Aí eu fui olhar pro relógio, eu tava 2 horas mesmo, vendo o vídeo. Então, assim, gente, isso é algo para a gente até mexer com a gente, que o evangelho vai ser levado por nós, gente. Então, assim, que a gente assim, use essas ferramentas de tecnologia. Eu tô me policiando, peço para que vocês policiem também. Mas, cara, começa a botar na balança. Será que não está tomando muito meu tempo? Será que se eu ler um bom livro aqui, que vai me trazer uma instrução boa, não seria melhor? Será que eu buscando conhecimento, eu não posso ajudar alguém de uma forma melhor? Fica essa reflexão para a gente hoje. Tá? Vamos orar para a gente estar terminando aí. Obrigado aí a todos, gente. Rogério, foi legal aí, Rogério? Tá no brigadeiro aí, manda pra gente, hein? Foi. Boa. Top. Vamos orar. Ora aí pela gente, Bárbara, pra gente fechar. Amém. Deus amado, Deus querido, Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, Senhor, por esse momento, Senhor, riquíssimo, Senhor, da qual, Pai, foi compartilhado, Senhor, conosco, Pai, mais um pouco, Senhor, da tua palavra. Obrigada, Deus, pela vida do pastor Alexandre. Obrigada, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos que puderam estar aqui presente conosco. Aqueles que não puderam, Senhor, tu conheces o coração de cada um, sabe a necessidade e a dificuldade de cada um. Te entregamos, Pai, a nossa noite. Te peço, Pai, que o Senhor seja, Pai, com cada um. Senhor, em nome de Jesus, Pai. E continua o Espírito Santo de Deus a falar em nossos corações. Obrigada por tudo, Senhor. Amém. Boa Amém. noite. Eu quero fazer um Lia, adendo. Oi, meu amor.